Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se atentatório. João Miguel Tavares confessa-se fake e Pedro Mexia sente-se maior que o teu. Está reunido o Governo Sombra. Ora então, bom ano, sejam bem-vindos para a primeira reunião de 2018 do Governo Sombra, agora neste novo horário televisivo, às sextas, pouco antes da meia-noite, e depois de uma semana, a primeira semana do ano, marcada por um veto presidencial e pelo primeiro frente a frente dos candidatos à liderança do PSD, Rui Rio e Pedro Santana Lopes. Estava a saber que quase não ia acontecer, mas aconteceu e haverá ainda mais dois. Já trataremos desses casos mais adiante, mas para já, ainda a fazer a digestão das comezainas do período festivo, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do croquete. E que tal uns bolinhos, uns refrigerantes para acompanhar, Ricardo Araújo Pereira? Quer dizer, eu nunca acompanho com refrigerantes, essas zorrapas. Mas e rissóis, pastéis de bacalhau, pastéis de massa folhada? Isso vai. E se não houver, dois hambúrgueres, branco. cachorros, pizzas. Sim, tudo isso? Vai tudo. A lista é longa. Marcha tudo. Sim, podíamos agora continuar porque são 60 alimentos e bebidas. Quero falar do despacho do Governo que impede ou que proíbe a venda destes alimentos e destas bebidas em hospitais e centros de saúde. Exato, hospitais e centros de saúde. Concorda com estas restrições? O despacho, Carlos, repara, o despacho é mesmo muito minucioso e eu gosto de leis que vão ao pormenor, não é? O despacho diz, portanto... Fala de pastéis de bacalhau, mas se forem pastéis de outro peixinho... E é isso que eu fico confuso, porque eles dizem... Já proíbem várias coisas, é o costume que os médicos fazem, não é? Isto são coisas que sabem bem, por isso, corta. Dizem eles, a linha A, salgados, designadamente rissóis, croquetes, empadas, chamuças, pastéis de massa tenra, frigideiras. Mas Ricardos não estão contemplados. Pastéis de bacalhau, folhados salgados e produtos afins. Depois diz B, pastelaria, designadamente bolos ou pastéis, etc, etc. Por exemplo, charcutaria, designadamente sanduíches ou outros produtos que contenham chouriço, salsicha, chourição, mortadela, presunto ou bacon. Isto é tão exaustivo que uma pessoa pensa, mas paio pode ser, não está aqui. E a paleta ibérica? Exatamente. Não está aqui e uma pessoa fica na dúvida. Mas eu respeito, eu percebo. Portanto, o que sai aqui em causa é, neste caso, o Ministério da Saúde disse... Está preocupado com a saúde. Está preocupado com a saúde e diz que nas cantinas, portanto, o Ministério da Saúde concessiona, não é, as cantinas dos hospitais, onde comem não apenas doentes, comem acompanhantes e doentes, visitas de doentes e médicos. Os médicos também comem lá. A partir de agora os setores não comem rissóis nem pastéis de bacalhau. E, portanto, o que o Ministério da Saúde diz... Mas podem levar um farnel. Pois, exatamente. Podem levar um farnel, prejudicando assim o negócio do desgraçado que faz a concessão daquilo. Mas, de facto, os rissóis ficam fora, porque os fritos fazem mal. E isto ajuda-me a compreender uma notícia que tem apenas 3 meses, que é aquela da escola que serviu rissóis por fritar aos alunos. A escola também é o Estado que gera. E agora eu compreendo os rissóis por fritar, porque os fritos fazem mal. E assim, os miúdos comem os rissóis, mas sem irem à frigideira, porque realmente aquilo... Mas não foi por isso que o pernil não foi para a Venezuela? Não foi por isso, sim. São outras questões. Mas... Nós não falámos aqui do pernil e era uma piada que estava feita à partida. Exatamente. Não tivemos a oportunidade de falar do pernil, que é também agora proibido em hospitais. Está lá também. Mas também está na lei o pernil? Não, bom, não sei. Se calhar está... Essa é a questão, não é? É um despacho muito exaustivo que deixa de fora depois algumas coisas e a gente fica com suspeitas. Mas eu receio, de facto...
o tráfico de croquetes a partir de agora. Nos hospitais e centros de saúde. Exatamente. Porque o croquete, atenção, eu constato por esta lista que a minha avó andou a tentar matar-me durante a minha infância toda. Mas os nossos pais tentaram-nos todos dar cabo da saúde. Toma lá, olha, um pastelinho de bacalhau, olha, eu fui a comer batatas fritas e bifes cheios de molho de nata desde a mais tenra infância. Pois claro. Eu lembro-me de... Atenção, eu se calhar vou processar o Ministério da Saúde por retroativos, porque eu lembro-me de ir ao hospital, fazer análises, tirava aquilo e eles diziam: agora o menino vai ali, bebe um trinaranjo, come um bolinho e volta. O que é isto? Eles queriam me matar. O que eu peço a este Secretário de Estado da Saúde que assina este despacho é que, acho que é o mínimo, depois deste despacho tão exaustivo a dizer o que é que a gente pode e não pode comer, que ele à noite me vá dar um beijinho e aconchegar a roupa. Tanta coisa só para chegares aí, não é? Acho que é o mínimo. Eu acho que o Dr. Fernando Araújo, acho eu. Aceita a ideia, Queres um beijinho, João Miguel Tavares. deixar a morada, então. João Miguel Tavares aceita a ideia de que faz sentido o Estado impor uma dieta saudável a quem se desloca a instituições públicas onde o objetivo é combater a doença. Eu gosto sempre, naqueles momentos, é que eu sinto-me menos liberal do que o Ricardo Araújo Pereira. Eu acho que faz sentido o Estado... Atenção, esta semana não é inédito, porque o PCP, se calhar podemos falar isso mais à frente, acerca do financiamento partidário, lançou um comunicado que foi a coisa mais liberal que eu vi. Nem Pedro Passos Coelho, quando estava cá à troca, se atreveu a tal coisa. Já vamos falar desse tema mais sobre a iniciativa privada. Portanto, esperamos tudo. Agora, eu acho que é normal o Estado contratualizar com os privados que exploram as cafetarias e com esses privados colocar determinadas regras de alimentação, supostamente também para o serviço ficar melhor. Eu tenho alguma experiência e prática de cafetarias de hospitais, menos de centros de saúde, mas de hospitais tenho bastante, por culpa da profissão da minha excelentíssima esposa. Portanto, eu já bati muita cafetaria de hospital e aquilo de facto não se come extraordinariamente bem. Mas olha que agora vais emagrecer, vais ficar aí impecável. Se calhar essa é a minha velha expectativa. É só coisas que não sabem a nada. Não sejas assim. Olha quem. Tu deves mesmo ter essa pança a comer muito croquete e pastel de bacalhau. Bom, eu vou ver. Vai falando diz que eu vou pôr aqui o despacho. Não, acho graça. Diz o esticadinho. Tu só deves comer alface. Não, nada. Antes pelo contrário. Eu como tudo e muito. Só que eu farto-me de correr precisamente para isso, para poder comer o que eu quero. Até onde é que vai a legitimidade do Estado de Pedro Mexia para promover políticas públicas em defesa da saúde dos cidadãos? Eu diria que o Estado tem alguma legitimidade para defender a saúde pública num espaço público relacionado com a saúde. Parece-me, ou seja, o Estado... Mas isso não há dúvida nenhuma. Atenção, eu frisei uma coincidência muito engraçada, que é há 3 meses, numa cantina que o Estado, pelo qual o Estado é responsável, há miúdos a comer rissóis que não vão à frigideira. Nas escolas sabe-se que... Pois claro. E as proteínas vêm em forma de minhoca. Médicos, exatamente. Médicos e acompanhantes de doentes. Não. Eu só como aqui queijinho fresco com pão de trigo. Miúdos na escola. Toma lá uma minhoca e cala-te. Pedro Mexia. É engraçado. É engraçado na mesma altura em que estamos a discutir. E a marijuana deve-se legalizar ou não? Eu por acaso sou a favor. Agora o croquete, isso é que... Croquetes. Tem graça. Desculpa lá, mas tem graça. É que isto não está no top 10 nem no top 100 do proibicionismo. Quer dizer, nós tivemos tantas medidas proibicionistas, nomeadamente algumas na área do tabaco. Eu não sou fumador, mas a ideia de não se poder fumar em bares é um conceito civilizacional que eu ainda não consegui assimilar bem. E, portanto, Mas eu bares até vou agora na praia, que é ar livre. Se as pessoas tiverem o cuidado de não meter a beata na areia badalhocamente, que mal é que... Quem é que prejudica? Quer dizer, estar a fumar na praia? O proibicionismo já teve alguns casos bastante mais, para mim, duvidosos. Este não, acho que são... Eu fiquei um bocado inquieto porque é evidente que esta lista de produtos não são bons para a saúde. São, aliás, todos os itens da minha emenda diária. Portanto, é a prova que isto não é bom para a saúde. Isto é um atentado. Isto é um atentado. Portanto, nunca mais vão ao hospital. Mas... Tu comes só enchidos e coisas fritas. Exatamente. E portanto, não parece... O governo, este governo e até o anterior, tiveram várias medidas. Aliás, falámos aqui na altura, a história do sal no pão, os refrigerantes nas máquinas automáticas, etc.
E, em geral, há pessoas, e eu sou até sensível até um certo ponto a isso, que dizem, não, o Estado tem que deixar as pessoas decidirem por si próprias. Mas há alguns limites e o Estado tem obrigações da saúde pública e, sobretudo, a saúde pública é um custo depois para os cidadãos todos. E, portanto, não acho chocante. Evidentemente que todas as argumentações jurídico-políticas que metem rissóis e croquetes têm graça, mas não acho que sejam nenhum escândalo. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Croquete. Também podia ser da chamuça, também podia ser da bola de Berlim. Proibiram a chamuça, Pedro. Agora, o João Miguel Tavares quer ser Ministro do Debate. E valeu a pena à espera, João Miguel Tavares? Valeu a pena à espera uma pergunta habilidosa do Sr. Moderador. É preciso ter cuidado a responder a ela. Neste sentido. Não, neste sentido. Não é nada. É super... Não sejas modesto sobre uma Sr. Moderador. É muito habilidosa. Porque valeu a pena à espera, tendo em conta o resultado, parece que não ficámos particularmente esclarecidos. Houve uma série de circunstâncias, algumas até divertidas, à volta da organização dos debates, deste primeiro debate e dos dois que se vão seguir. Toda a gente estava suspenso da ideia de se haveria ou não debates. Houve um debate esta semana. Sim, que não foi nada de especial. Eu só não quero dizer que não valeu a pena à espera, porque eu acho muito importante que eles debatam, não é? E esteve em cima da mesa, de repente, quase já não existiu debate nenhum. E depois temos assistido aquilo, se calhar acho que o Rui Rio ainda pensou, se calhar não devia também ter existido este. Agora, para quem é habitualmente um eleitor do PSD, como é o meu caso, eu quando olho assim para a minha lista de votações ao longo da minha vida, acho que a maior parte das vezes, não estou, acho que sim. Talvez o voto em branco ganhe ao PSD, mas deve estar ali, ela por ela. E José Manuel Coelho. E eu, José Manuel Coelho, também uma vez, é verdade. Eu já votei em tudo. Esquece-me sempre dessa, mas o Carlos não te deixa esquecer. Não, ele não me deixa esquecer. Mas eu, supostamente, sou um eleitor mais ou menos natural do PSD e não fico especialmente descansado. Parece-lhe que o debate entre Rio e Santana Lopes foi um debate para o país ou para os militantes do PSD? Depende. Eu acho que o Rui Rio tentou falar mais para o país. Pedro Santana Lopes para os militantes do PSD. Eu, como faço mais parte do país do que dos militantes do PSD, eu, até certa altura, estava a gostar um bocadinho mais de Rui Rio. Porque Santana Lopes tem um problema grave, para mim, que é ser Santana Lopes. E como é extremamente difícil a Santana Lopes deixar de ser Santana Lopes, e eu me lembrar, embora eu seja esquecido, geralmente aquelas coisas que nos traumatizam na vida, nós tendemos a recordá-las. E eu lembro muito bem de 2004 e de 2005. Mas Rui Rio não se lembrou bem. Não, Rui Rio nesse aspecto foi desesperante, porque ele primeiro atreveu-se a falar nas trapalhadas de Santana Lopes, mas e depois ele disse, então quais trapalhadas? E ele estranhamente calou-se, e eu estava em casa a dizer, pera lá que eu já te mando a lista. Sabes porquê? Diz-me qual é que é o teu número de telefone, que eu faço. Mando-te um SMS. Foi um homem absolutamente coerente, porque se calou na altura também, como me lembra Santana Lopes. Era vice e calou-se. Era em público, era em privado. Calou-se. Calou-se. Como é que é possível? Quer dizer, como é que é nunca se viu ninguém num partido bater com a porta. Se ele diz que há atrapalhadas, então venha lá a lista. É que a lista é imensa. Não é como nos casamentos, é ou fala agora ou cala-se para sempre. Mas é pá, não. Em 2004 podia não querer falar. Não, porque estava toda a gente a falar. Não é só isso. O Santana Lopes habilidosamente diz, tu eras o meu primeiro vice-presidente. Mas a questão é, na verdade, o Rui Rio era o segundo vice-presidente do Durão Barroso. Exato. Quando o Durão Barroso saiu, para bem de todos nós, o Santana dá um passo em frente e o desgraçado do Rio fica vice-presidente do Santana. Não digas é para bem de todos nós. Nós passámos de Durão Barroso para Santana Lopes e de Santana Lopes para Sabes quem é que a certa altura puxou o tapete a Santana Lopes? Cavaco Silva. Se Cavaco Silva pode puxar... Com o artigo da má moeda. Daí para baixo, outras pessoas também podiam ter feito. O artigo da má moeda que Rui Rio não lembrou sequer. Mas isso é que é bizarro. Sobretudo... Mesmo essa história das trapalhadas... ter um debate onde, de repente, Santana Lopes parece melhor preparado que o seu adversário. É muito chocante. E, de facto, Santana Lopes apareceu melhor preparado. Não, Santana Lopes não tem essa postura de ficar em casa a estudar dossiês. Claro, mas ali não havia dossiers para estudar. Ali a sensação... Porquê? Mas ele trazia números. Não, mas houve dossiers. Houve vários dossiers em que eles falaram. Reforma do Estado, estavam de acordo. Dossiê Lei de Financiamento dos Partidos, estavam de acordo. Dossiê CDS, estavam de acordo.
Dossiê crescimento, estavam de acordo. Dossiê Pedro Santana Lopes, não concordaram. Exato. Foi a única coisa em que eles discordaram, foi quando o assunto era Pedro Santana Lopes, o que é normal. Não, mas o Rui Rio claramente não estava preparado. Santana Lopes arrancou logo ao ataque e estava melhor preparado que o Rui Rio. E o Rui Rio andou atrás de Santana Lopes o tempo inteiro. E o Santana é muito experiente na televisão e utilizou todos os truques. Mesmo O Rui Rio já veio fáceis. dizer que estava à espera que Santana Lopes fosse Santana Lopes, mas não esperava que fosse tão Santana Lopes. Sim, em certo sentido, foi assim que então, ele disse. mas isso E aí, a também resposta a disse isso é: que- tivesses feito essa piada durante o debate, Rui. Agora, depois disso, Exato, eu também, depois dos debates, às vezes lembro-me de coisas brilhantíssimas que não... Eu quando Por acaso saio aqui melhorava muito o programa se eu elas quando fossem saio ditas do aqui. Governo Sombra tenho sempre muito mais graça do que o Ricardo Luís Pereira. Mas é só quando saio. Quando eu chego a casa tenho muito mais piada. Enquanto aqui estou, não tenho. Rui Rio também disse, já depois do debate, numa entrevista que ainda não foi emitida, mas que já se sabe alguma coisa, que uma entrevista à Rádio Renascença disse que ele também sabe os truques. E isso pronuncia o quê? Que os próximos debates vão ser mais quentes? Vão ser mais quentes, pelo menos da parte do Rui Rio, isso eu não tenho dúvidas. Mas eu, Santana, estava à espera daquilo que foi. O que eu não estava à espera, e eu queria só referir isso, é quando de repente Rui Rio, que tem, para mim, uma enorme vantagem, que é não ser Santana Lopes, quando de repente Rui Rio vem... É uma coisa que faz sonhar. Qual é o seu plano para o país? Não sou Santana Lopes. Não é grande mérito dele, mas é o que se arranja. Tendo em conta aqueles dois. Isso é a linha, segundo Rui Rio, a linha de argumentação de Pacheco Pereira, que disse, não sei se ele vai votar em mim, Pacheco Pereira, Sim. mas Mas em em ti é que Santana não de vai certeza votar. vai Não. votar de certeza Mas o contra problema ti. é que não é só Pacheco Pereira. Pacheco Pereira, e eu estou convencido que quase a totalidade do país, incluindo muita gente do PSD, que se lembra do que é que foi 2004. Agora, quando Rui Rio, de repente, vem com a história do Ministério Público, que é um assunto ao qual eu sou muito sensível, como se sabe, em que, de repente, Rui acha Rio que diz que dá uma nota negativa, digamos, à a Joana procuradora Marques Joana Vidal, Marques Vidal. eu acho isso absolutamente chocante. Mas absolutamente chocante. Joana Marques Vidal é a primeira Procuradora-Geral da República, talvez em democracia, em que põe a justiça a funcionar e a funcionar com independência. Porque não é só o José Sócrates, também há os casos de Miguel Macedo, e a justiça tem investigado transversalmente todos os partidos. Vir Rui Rio com aquela conversa de atacar Joana Marques Vidal e criticar o Ministério Público na altura em que o Ministério Público está a funcionar bem. Diz que o Ministério Público promove fugas de informação que não deviam Com certeza acontecer. que promove, mas isso desde o início dos tempos. E promove fugas de informação, como qualquer pessoa avisada saberá, exatamente porque o Ministério Público nunca funcionou. As fugas de informação é uma consequência da incapacidade do Ministério Público para investigar Mas os esse é outro políticos. tema. O tema aqui Pois ainda é o debate. Mas é grave. Santana Lopes acusou Mas Rui esse foi o Rio tema do de debate. deslealdade ao partido. Rui Rio acusou Santana Lopes de ter um passado de atrapalhadas. Qual dos dois argumentos é que pode vir a ser mais eficaz no dia 13, Pedro Mexia? Na verdade, o grande debate é saber para quem é que eles estão a falar, porque... Quem vai votar são os militantes do Quem vai PSD. votar são os militantes do PSD. Isso é que é bizarro, porque são 70 mil pessoas. Aquilo é um debate para 70 mil pessoas, 35 mil das quais se inscreveram ontem. Exatamente. Ou E, pagaram, portanto, aquilo- pagaram as cotas, pelo menos. Aquilo é um terço dos sócios do Benfica. Um debate entre candidatos a presidente do Benfica interessa a mais gente, ao triplo das pessoas, que interessa àquele. O que eu acho estranho, quer dizer, as virtudes e os méritos de cada um, as virtudes e as fraquezas de cada um estiveram bem à vista. Eu acho que Santana Lopes saiu melhor porque esteve ao ataque, mas são dois maus candidatos. Não há volta a dar, por mais que a gente queira ser simpático ou esperançoso, no caso dos eleitores PSD ou simpatizantes, não são os candidatos que seriam necessários para o PSD neste momento. E, na verdade, nas questões programáticas, e houve várias, não houve diferença. Não houve diferença em nenhuma, não houve nenhuma questão substancial nenhuma. Houve só justiça. E, portanto, é uma questão de... Sim, houve a justiça. Portanto, é uma questão de personalidade. Nem na questão que podia haver, que foi a questão do Bloco Central, não, o que o Rui Rio disse eu tenho um grande historial de alianças com o CDS e o nosso parceiro preferencial é o CDS. Portanto, nem aí... Só disse que não dirá jamais. Sim, está bem. Foi a única nuance. Sim, em princípio, um partido Sim, mas responsável foi nunca diz isso. saber a primeira parte foi saber quem gostava mais de Pedro Passos Coelho. E a segunda parte foi saber quem gostava mais de António Costa. Não é propriamente uma coisa muito mobilizadora. E houve também muito jogo de personalidades, muitos nomes atirados de um lado para o outro. Tipo Santana ofensa, Lopes atingiu Rui Rio com o apoio de Pacheco Pereira. Rui Rio devolveu na mesma moeda, disparando contra Santana por ter o apoio de Miguel Relvas.
Portanto, é o meu ponto de há bocado. É um partido em que eles estão bem, como é conhecido, não é? Portanto, na verdade, o que não falta no PSD, como não falta no PS e nos outros partidos também, são pessoas a saltar fora, são facadas, não sei o quê, mas com uma certa linha de coerência. Ou há pessoas, por exemplo, que hoje podem dizer eu critiquei Pedro Santana Lopes desde o princípio, pessoas do PSD, do género António Capucho ou coisa do género. Agora, dizer 13, 14 anos depois, o Rui Rio dizer, eu aliás critiquei muito, quando tu foste primeiro-ministro, critiquei foi, lá em minha casa não estava lá ninguém, mas critiquei muito. Fez na casa do banho. Isso não faz sentido nenhum, E sobretudo, das duas uma, ou não ataca um ex-primeiro-ministro do seu próprio partido, ou não faz isso, que é uma coisa que, em geral, os militantes, estou a falar dos militantes, não gostam muito, ou então ataca e põe tudo na mesa e diz quais foram as trapalhadas. Sim, então vamos lá às trapalhadas. Foi esta. Não, nenhuma. Se tivesse acabado... Só faltou o Santana dizer, diga um. Só faltou a dizer uma, diga uma atrapalhada. Atacado publicamente era acusado de ser Pacheco Pereira, não é? E é incrível como, de repente, parece que a coisa mais ofensiva que se pode dizer a um militante do PSD é o Pacheco Pereira gosta de ti. Sim. É uma coisa... A qual dos dois é que compraria um carro em segunda mão? Ricardo Araújo Pereira. Bom, Depois assim é knockout, não é? Isso aí era o fanático dos popós, não é? mas FDP. em princípio, o fanático dos popós tem conhecimentos profundos na área dos popós. Mas, Temos que explicar. FDP. Sim, Foi um senhor que escreveu... alguém... É de Rui facto, Rio, não houve nenhum FDP. broado da parte do nosso público. Não. Mas que eles não perceberam É um esta caso coisa. antigo, já se esqueceram. Que vale a pena. em que uma pessoa escreveu Rui Rio é um FDP. Aliás, não Nas escreveu. paredes do Porto. Nem foi bem nas paredes. Foi uma não foi pichagem. uma Era uma pichagem Não, ou era era uma um acrescento feito Foi em uma Photoshop, publicação. uma publicação. Não me lembro. Já Também não. houve umas pichagens. Rui Rio é um FDP. É um E FDP. depois o Rui Rio processou, que é uma coisa que ele faz muito também. E ele disse, não, significa fanático dos popós. Ele é uma pessoa que gosta muito de carros. E então comprava um carro em segunda mão a algum deles? Se calhar ao dos popós. O debate foi muito interessante, acho eu, porque cada um levava uma estratégia. A estratégia do Santana era dizer ao Rio, tu és igual ao Costa. E a estratégia do Rio era melhor, que era dizer ao Santana, tu és igual ao Santana. Realmente, olhando para um primeiro-ministro bem-sucedido e outro mal-sucedido, é uma boa estratégia. Bem-sucedido, pelo menos que até é que agora. falhou, então? O que falhou foi que, de facto, a gente chega ao fim e o Santana diz, é outra palhada. Eu pensei, isto das trapalhadas é ponto assente. Ninguém qual é o maluco que vai contestar. Exatamente. Deve ter sido esse o problema do Rio. Ele pensou, olha, vou-lhe tirar as trapalhadas à cara e ele disse, fica- bem, pronto, nessa tens razão, pronto, vamos à próxima. Mas ele, não, com muita lata, ele disse, eu? Quem? O Santana Lopes? Alguma vez? E o Rio, em vez de dizer... Mas há um historial. Esqueci-me de trazer. Ricardo, Sampaio, na dissolução, em 2004, disse por razões que me escuso a enumerar. Portanto, há uma tradição. Há uma tradição. Que as pessoas não dizerem. Bastamente, Mas em entrevistas. Escuso-me a enumerar porque são tão ridículas bem, mas mas- e longas. Mas aqui, atenção... Eu não estou a dizer há que elas não momento- existissem, estou a dizer que Bom, nós também ainda não citámos aqui nenhuma. Mas eu posso. gente O Observador fez uma peça das tomadas de posse com e das- os vários episódios que levaram à dissolução. Olha aqui na TVI. Na TVI, a correr com o Marcelo. TVI. Exato. Aliás, aí é que está, essa é uma das questões curiosas, que é, a certa altura, quando o Rio lhe fala das trapalhadas... Ele correu com o Presidente da República, Santana Sim, Lopes, também seguia exatamente. graça, iam-se dar bem. Exatamente, porque essa é a questão. É que e eu não percebo como é que Mas o já Rio não disse que vai aproveita isso. apoiá-lo na recandidatura, se ele se Como recandidatar. comentador, é expulsá-lo da televisão, mas como Presidente da República... Está ótimo, sim. ótimo. Então, mas atenção, é alguma coerência coerente, nisso. coerente. Sim, eu não gosto Não é muito de uma o ouvir atrapalhada. aos domingos à noite. Também é verdade que Santana Lopes já anunciou que se retirava da política. E chegou a ir Exato, a uma exatamente. audiência a Belém dizer que se afastava da política porque Ele não já havia disse condições. tudo, não é? E que ia formar um novo partido. A história do novo partido. Não, isto era só um movimento. PSL. Que aldrabice. Ele dizia, não, um partido. Não, era um movimento. Por amor de Deus. Ainda por cima um partido, PSL, que tem todas as letras do PSD, menos a parte do democrata, que é uma coisa realmente E inquieta. todas as Mas letras de Pedro Santana Lopes. há uma coisa que o Rui Rio não aproveitou e que eu acho bizarro que não tenha aproveitado, que é o facto de ser
o Santana Lopes é uma espécie de Sócrates um pouco menos esperto. Porque o Santana Lopes foi parvo. Essa frase consegue ofender tanta gente ao mesmo tempo. Até eu não me atrevia. A sério? Não, mas eu posso concretizar. Que é, não sei se lembram, mas o Santana disse... Aliás, acho que ofendeste já Sócrates neste momento. É possível. Sócrates está lá em casa indignadíssimo com essa Vai dar um É hashtag. possível, mas é um Sócrates um pouco menos esperto, porque o Santana disse isto ia lá era com uma central de informação que eu controlava. Disse isto em público. O Sócrates só disse ao telefone. Como é óbvio, é muito melhor. Ora, o Santana, quando o Rio acusa o Santana de atrapalhadas e diz o Santana com muita lata, olha, os argumentos do Sócrates, provavelmente o único argumento em que o Sócrates tinha razão, que era este Santana às vezes faz umas atrapalhadas. E o Rio, não, em vez de responder, a única coisa que o Rio tinha a responder era: tu fizeste tantas atrapalhadas como Primeiro-Ministro que o povo português pensou, bem, o que é que eu hei de fazer? Só se for dar uma maioria absoluta ao Sócrates. Foi por causa do Santana que o Sócrates teve maioria absoluta. Sim, isso Ele lembrou ainda isso. disse. Ele lembrou isso. Isso aí foi. Bom, o João Miguel Tavares fica então ministro do debate e haverá ainda outros 2 debates antes das eleições à liderança do PSD, daqui por uma semana. O próximo frente a frente será aqui na TVI, depois haverá um nas rádios, na TSF e na Antena 1 em simultâneo. Agora, o Pedro Mexia quer tornar-se ministro da calada, com atas ou sem atas, Pedro Mexia? Com uma ata na gaveta, que parece que não estava a ata. Havia uma ata, mas não... Mas uma ata que também não nem ata nem desata. Não ata nem desata. Ora bem, aqui... Quer falar da polémica em torno da nova lei de financiamento dos partidos? Sim. Da nova, que não chegou a entrar em vigor, uma vez que o Presidente não a promulgou, e aprovada pelo Parlamento quando o bacalhau e as couves já estavam ao lume para a consoada. Há duas coisas prévias à lei que são importantes. Uma é que este é um assunto bastante importante, muito importante mesmo para o bom funcionamento da democracia. Logo, com muitas particularidades. E bastante complexo. E tecnicidades. Muito. São difíceis. Pronto. Ponto número 2. É muito fácil e demasiado fácil criticar os partidos, mas também não se pode agora instituir que qualquer crítica aos partidos é populismo ou coisa do género. Porque, de facto, há momentos, aliás, algumas das pessoas que mais atacam os partidos, habitualmente, o comportamento dos partidos, não a sua existência, como é o caso de Francisco Louçã, por exemplo, veio dizer que os ataques à lei eram populismo. Porquê é que eram populismo? Vamos lá ver. Parece-lhe que houve uma intenção deliberada de alterar a lei sem que ninguém desse por isso? Não. Onde é que vem essa ideia? Pedro Mexia. Vamos lá ver. Existem, evidentemente, grupos informais e esses grupos informais ajudam às vezes nos trabalhos, mas o timing, por um lado, como a lei foi aprovada, toda essa problemática das atas, etc. Mas, sobretudo, mais do que isso, a minha prova do algodão não é antes ou durante, é depois. É que quando os deputados que votaram, exceto os do PC, quando os deputados que votaram favoravelmente foram confrontados com isso, disseram: pois aprovei, mas realmente estive a pensar, foi o embaraço terrível daqueles deputados. Carlos César, por exemplo, reagiu ao veto presidencial dizendo assim: realmente este veto, esta norma que eu votei, realmente é um veto bem pensado. Portanto, isso é que foi absolutamente, para mim, escandaloso. Foi ver, e revelador, foi ver os deputados embaraçados com o seu próprio voto. O PC não, porquê? Porque o Partido Comunista tem um problema, não é um problema, mas enfim, é um problema do ponto de vista jurídico, que é o problema da festa do Avante. E algumas das questões do financiamento têm a ver com a festa do Avante e esta legislação é um bocadinho feita a pedido do Tribunal Constitucional por causa das contas dos partidos e dessas festas e das atividades paralelas à atividade principal dos partidos. E, portanto, isso é que é a parte verdadeiramente chocante, é que perante a atenção da opinião pública e da imprensa que eles não estavam à espera, e depois, evidentemente, perante o veto presidencial, as pessoas que votaram numa lei que é bastante importante, é uma alteração a uma lei orgânica que exige 2/3, portanto é uma lei considerada muito importante para a República Portuguesa, essas pessoas, perante o facto de lhes dizerem: então, mas votou isto? Pois votei, mas realmente eu não concordava com isto. E essa é a prova do algodão. Não é tanto se eles votaram no dia 23 à noite. Podiam ter votado 23 à noite e depois terem defendido, como fez o PCP, nessa matéria assumiu
que a lei... Aliás, ele diz... Estás a ser muito generoso. Ele diz que a lei é má. Ele diz que a lei é má, mas que que era... é inconstitucional. Não, mas votou e vai votar outra vez. É um bocadinho menos inconstitucional, então vota a favor. Votou e vai votar outra vez. Diz que representa uma melhoria em relação É uma à lei melhoria, anterior. Mas continua inconstitucional. Está bem, mas Então vota a favor. Isso é como o Partido Comunista vota sempre contra as revisões constitucionais, é sempre contra a versão anterior. Mas aí vota contra. Está bem, mas quer dizer, mas não manteve... Mas afeiçoa-se. Afeiçoa-se, é isso, mas manteve a coerência. O Bloco, por exemplo, há aquela declaração conjunta dos partidos, logo a seguir o Bloco já não está nessa. Também não é muito claro o que é que como é que o CDS se comportou. Há ali umas suspeitas de que o CDS pode ter saltado do comboio quando percebeu o que é que ia acontecer. Mas pronto, mas votou contra. E essa é que é a prova do algodão. Sendo que também a história da retroatividade transitória que o Tribunal Constitucional pediu é uma expressão que me deixa bastante horrorizado quando pedido por um Tribunal O Constitucional. papel do Tribunal Constitucional. O que é que lhe parece mais criticável, Ricardo Araújo Pereira, nesta polémica toda? O processo de aprovação ou aquilo que foi aprovado? Quer dizer, há coisas para dizer sobre o processo de aprovação e também sobre algumas das coisas que foram aprovadas. Nomeadamente a questão do IVA, Exato. que ainda não se referiu. Sim, a questão do IVA, portanto... Mas o processo de aprovação também é curioso. Atenção, eu sou sensível à ideia de que é preciso ter cuidado com o populismo antipartidos. Claro. É claro que é preciso ter cuidado. Uma das pessoas, alguns dos grupos que mais cuidado devem ter são os próprios partidos. Exato. Que é não fazerem coisas que normalmente vão ao encontro daquilo que os populistas antipartidos supõem que os partidos fazem. Que é, por exemplo, vamos supor, aprovar uma lei sobre o seu próprio financiamento na semana do Natal, sem fazer atas, e em que depois, quando aparece uma ata, quando aparece algum registro daquilo, os partidos estão definidos por letras, que é para não se perceber que partido fez que proposta. O partido A disse que não sei o quê. E, portanto, mais obscuro do que isto, só aprovar a lei debaixo d'água por morse durante a final do Campeonato do Mundo. Talvez é uma proposta para a próxima aprovação. E, portanto, isso... Esta altura está Jorge Lacão lá em casa a dizer que era isto. Comprei 70 escafandros para o PS. É isso, em princípio... A nova lei, entre outras alterações, passa a permitir aos partidos o reembolso do IVA, seja em que circunstância for. Parece-lhe criticável? Parece. Eu lembro de nós falarmos aqui sobre as isenções para a Igreja. E eu tenho a mesma posição relativamente a isto. Não creio que os partidos, em algumas daquelas matérias em que propõem ter isenção de IVA, devam tê-la. Entretanto, esta semana o Presidente da República devolveu a lei ao Parlamento sem a ratificar. Parece-lhe adequada a fundamentação do veto por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, sendo que foi uma fundamentação mais de ordem formal do que de ordem, digamos, substancial? Sim. Ele depois falou um pouco mais do conteúdo, da questão do IVA e também... Sim, há duas questões deixar de haver um podem teto ser expurgadas. para a recolha dos donativos. Agora, é evidente que eu percebo perfeitamente que o ponto central seja a questão da forma, porque eu concordo com tudo o que os meus excelentíssimos colegas disseram anteriormente, mas só quero acrescentar que eu dei-me ao trabalho. A diversidade de opiniões, a diversidade no debate. Mas há bocado nos croquetes divergimos um pouco. No croquete, mas Sim. aqui estamos de acordo. Para quem diz que não há polémica... Eu vou só acrescentar a cerejinha em cima do bolo, que é, eu dei-me ao trabalho de ver o Sr. José Silvano, que era o chefe do PSD, do grupo, que fez esta proposta, porque ele, antes da votação no plenário, né, já na altura em que toda a gente estava a comer as vias, ele falou durante 10 minutos. E durante esses 10 minutos esqueceu só de falar destas coisinhas pequeninas, como o IVA... As questões substanciais daquilo que os partidos lá colocaram de forma claramente escondida foi também completamente omitido por ele na altura em que ele discursou no plenário, porque ele disse que realmente o Tribunal Constitucional pediu-nos para nós alterarmos a lei e, portanto, nós tivemos que alterar. Sim, alterar. E agora, cenas dos próximos capítulos, o que é que vão fazer? Têm alguma ideia? Vão expurgar, de facto... Infelizmente, a Alexandra Lencastre já não faz o perdoa-me. Senão, iriam lá, sentavam-se lá e pediam perdão, todos eles. Agora, evidentemente que a lei vai morrer, porque o próximo... Isto fica para depois
da eleição de Santana Lopes ou de Rui Rio. Eles já disseram que não concordam com isto desta maneira. Portanto, a coisa vai ser alterada. Espero que seja debatida. Espero que, aliás, a própria posição do Tribunal Constitucional, que não sai particularmente bem desta fotografia, seja, porque também andou lá metido naquilo e ainda não se percebeu muito bem qual é que é a posição do Tribunal Constitucional. Porque há aqui outras questões que não se falaram, nomeadamente a passagem para a entidade de contas que deverá vigiar as contas dos partidos. Aquilo, pelos vistos, estamos a falar de uma instituição que tem meia dúzia de pessoas e que também não tem condição nenhuma de vigiar as contas dos partidos. Portanto, o problema é evidentemente complexo e tem que ser discutido com seriedade. O Pedro Mexia fica assim ministro da calada e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora, o Ricardo Araújo Pereira confessa-se atentatório. E quem é que elege como alvo do atentado, Ricardo Araújo Pereira? Bom, eu neste momento sinto que sou eu. O alvo do atentado? Sou eu porque, quer dizer, eu acho que a gente... Está a pensar mudar de sexo? Não. Estamos a pensar fazer uma rubrica fixa no Venção. Atenção, não é que esteja especialmente contente com este que me calhou. Atenção, não é por causa disso. Eu quero que isso fique claro. Estás infeliz com o teu sexo? Com o teu sexo ou com eu o teu disse género? que não estava especialmente contente. Mas com o sexo ou com o género? Não, foi perguntado foi sexo. Se ninguém está. Pronto, está bem, mas... Ninguém está. Vamos avançar. Não sei. O Miguel está. O Miguel está satisfeitíssimo. Bom, vamos avançar. Não, o que é que aconteceu esta semana? Esta semana... Não, eu estou bem. O que aconteceu esta semana Isto foi... foi a propósito, acabou o recreio. Isto foi a propósito da queixa judicial apresentada pela Comissão para a Igualdade de Género contra o Semanário Sol e os jornalistas José António Saraiva por causa de uma crónica que ele publicou justamente no Sol com o título E se um homem se sentir galinha? Exatamente. O que aconteceu foi que esta semana, excepcionalmente, o arquiteto Saraiva escreveu uma crónica que é estúpida. Antes de mais, se calhar valia a pena começar por resumir a inquietação do arquiteto Saraiva. Sim, ora bem, por onde começar? O que acontece nessa crónica é, para quem não leu, para quem não leu, eu recomendo a leitura porque é mais um momento alto do raciocínio do arquiteto Saraiva. Ele já tinha tido, por exemplo, alguns sobre tesouras, aquela crónica das tesouras. A dos pelos, a dos pelos, muito boa também. Esta, o que ele diz é o seguinte, ele está em casa, já acabou de trabalhar, e põe-se a fazer zapping e apanha um documentário a meio, vê um bocado e depois desliga antes do fim. Em princípio, sentiu-se investido de uma autoridade sobre a matéria que tinha visto, que lhe permitiu escrever então o seguinte: isto da transexualidade devia ser proibido. Porque é muito esquisito, pá. Então, agora, de repente, um homem pensa que é mulher. E é especialmente engraçado que seja o arquiteto Saraiva a dizer crenças bizarras que se metem na cabeça das pessoas. Agora, um homem acha que é mulher. Ele acha que é escritor e pode ganhar o Nobel. E, portanto, não é a pessoa mais habilitada para dizer ei, a sua crença é absurda. Não é, quer dizer, não é conhecido por poder dizer esse tipo de coisa. Eu gosto da analogia com a ideia de um homem se sentir galinha. Essa é a parte em que... Se um homem pensar que é uma galinha, os médicos não vão transformá-lo em galinha. Exato. Essa é a parte em que... das frases do texto. Às vezes há um ignorante, umas vezes é um ignorante, outras vezes é uma criança, outras vezes é um imbecil, que, por causa da sua lá está, imaturidade ou imbecilidade ou ignorância, está a dizer disparates que são engraçados e de repente são até cruéis. Porque, portanto, é o caso aqui neste texto, porque o arquiteto Saraiva compara dramas que todos nós conhecemos, dramas inimagináveis de pessoas que nascem e se sentem... Disforia de género. Exatamente, e se sentem num corpo que não é o delas, com um maluco qualquer que pensa que é uma galinha. Portanto, é uma equiparação que não faz qualquer sentido. Entretanto, a Comissão para a Igualdade de Género apresentou queixa no DIAP. Considerou a crónica atentatória da dignidade das pessoas transexuais e considerou que era uma incitação à violência contra as pessoas transexuais. A Comissão para a Igualdade de Género fez o seu papel ou foi para além das suas competências? Pois é, Paulo Carlos, eu estou um bocadinho exausto de discordar da Comissão para a Igualdade de Género nestas matérias e por isso hoje vou concordar. Sim, senhor. Sim, senhor, é muito bem. Processar o arquiteto Saraiva porque ele tem opiniões estúpidas. Eu até aqui, eu estava convencido primeiro, eu mudei de opinião. Eu estava convencido primeiro que no nosso país era permitido ter opiniões estúpidas. Segundo, estava convencido que o arquiteto Saraiva tinha perdido. Que tinha havido um debate na sociedade portuguesa sobre esta matéria e que, ao contrário do que ele diz, a transexualidade devia ser proibida
Não, é permitida. Portanto, ele perdeu. Este era o que eu estava convencido. Ele perdeu. Terceiro, que ele não convencia ninguém. Os argumentos dele não convenciam ninguém. Enganei-me. Esta semana, milhares de pessoas me telefonaram a dizer: tu leste o Saraiva? O que me diziam mais era: estava tão bem argumentado. Vê-se que é uma pessoa que sabe do que fala. Eu vou imediatamente, com base nisto, meter uma petição à Assembleia da República para reverter todo o processo de legalização da transexualidade. E, portanto, eu sou a favor, e acho que sou a favor até um pouco mais. Quando a SIG fatalmente perder este caso, como tem perdido todos, como perdeu quando processou o taxista Jorge Máximo por dizer que as leis são como as meninas virgens são para ser violadas e perdeu, quer dizer, esse processo até lhe perdi de vista, mas é fatal que o perca também, quando processou o Pedro Arroja por ter dito que as deputadas do Bloco eram esganiçadas, e vai perder este também, e por isso, nessa altura, uma vez que estes senhores estão a cometer crimes e a incitar à violência, eu proponho à SIG que apresente queixa ao Ministério Público do Ministério Público. Nessa altura, acho que é isso que é preciso fazer. João Miguel Tavares, parece-lhe que o artigo de José António Saraiva pode, como argumenta a Comissão de Igualdade de Género, e agora vou citar, configurar a prática de crimes de discriminação sexual e de instigação à prática de crimes, designadamente contra a liberdade e a autodeterminação sexual? O que é mais triste nisto é que nós temos aqui constantemente três pessoas liberais que ainda aqui há uns anos fartavam-se de escrever textos sobre a questão dos direitos dos homossexuais, no meu caso sobre a questão do casamento, e a defender o casamento, e também eu acompanhei profundamente um caso, porque eu era editor de sociedade nessa altura no Diário de Notícias, um caso absolutamente chocante, foi o caso Gisberta. E nós aí estamos a falar de coisas, problemas dramáticos, de violência, de homicídio, de coisas que nos revoltam as entranhas e de gente que é muitas vezes as pessoas mais desprotegidas, mais maltratadas da nossa sociedade. E andamos agora, por causa da treta da liberdade de expressão, constantemente a ser obrigados a defender pessoas das quais discordamos em absoluto daquilo que elas escrevem, que achamos que aquilo que elas escrevem é uma total parvoíce, mas que evidentemente as pessoas têm direito a escrevê-las. E das quais nem sequer falaríamos aqui, porque, como é óbvio, aquilo não tem ponta para onde se lhe pega. Exatamente, que não tem ponta para onde se lhe pega. Aliás, eu ainda por cima, eu em algumas coisas simpatizo com o arquiteto Saraiva em algumas coisas que eu gosto dos textos sobre política que ele escreve, não tem nada. Eu gosto dos textos de economia que escreve o João César das Neves. Quando ele vai falar sobre religião, geralmente discordamos. Geralmente, quando o arquiteto Saraiva fala de homossexualidade, transexualidade ou pelos, nós também discordamos. Agora, eu gosto de ler sobre a política, mas ainda por cima há livros publicados em editoras respeitáveis, como a Tinta da China, que os meus caros colegas conhecem todos muito bem. É um livro da Ian Morris chamado Enigma, que é exatamente sobre a sua mudança de sexo. O arquiteto Saraiva, depois, já que deixou o documentário a meio, pegue no livro e leia até ao fim para tentar perceber o que é que se passa e os dramas interiores que aquilo é. E, portanto, simplesmente ele não percebe nada deste assunto e escreveu um texto. Mas incitação à violência é uma coisa inadmissível. É muito mais grave um organismo estatal como é a SIG dizer que aquele texto é um incitamento à violência do que aquilo que o arquiteto Saraiva escreveu. Porque o texto do arquiteto Saraiva é ignorante, mas na cabeça dele até um texto humanista que é onde ele se coloca do lado das pessoas a dizer que barbaridades estão a fazer estas pessoas. Não há qualquer, a mínima incitação à violência. Mas espera lá, o que tu estás a dizer é que se calhar quando a SIG acusa o arquiteto Saraiva de incitamento à violência contra transexuais, a SIG está, na verdade, com isso, a incitar à violência contra palermas que escrevem no Sol? Acho mesmo. Mas eu acho mesmo. Aliás, pode ser, é muito curioso. Mas sabes, atenção, eu já contei isso até nos jornais. A única vez até hoje que me chatearam na rua, nem sequer foram sindicalistas nem da CGTP, nem gente da FENPROF. Foi uma pessoa que no Chiado, na FNAC do Chiado, desatou a gritar e a dizer: você não gosta de homossexuais? Porquê é que você não gosta de homossexuais? Por causa de uma série de textos... Também vais para o Chiado. Vou para a FNAC do Chiado.
Por causa de uma série de textos. Há uma crónica famosa do arquiteto Saraiva no elevador do Chiado. Exatamente. Sobre a homossexualidade. Eu não foi no elevador, foi no Fnac Chat por causa de uma série de textos que eu escrevi sobre a questão do sangue. Sobre a questão da dávida de sangue para homossexuais. Uma questão que é pura e simplesmente técnica, estatística e que, mais uma vez, todos os preconceitos se andaram a misturar ali. Isso é verdade. Este foi uma microagressão também, não é? Não, sim. Não foi nenhuma microagressão. Foi uma coisa chata de uma pessoa aos gritos e andar atrás de mim no Fnac Chiado a gritar pelos ouvidos. Foste para os DVDs e ele continuou. Você! Gritou durante um bocado. Você, porque é que você não gosta de homossexuais? Mas é verdade que estas tomadas de posições como a SIC têm esse efeito. De facto, provavelmente o arquiteto Saraiva tem que ter cuidado hoje em dia e ir ao Chiado. É que o sol é no Chiado. E o sol agora já não é. Já não é? E é evidente que isto é estúpido. Isto é muito estúpido. Não há necessidade. E dizer que aquilo é uma incitação à violência é escandaloso. Escandaloso. Eu tenho vergonha que uma instituição estatal tome este tipo de posicionamento. Ainda no capítulo de liberdade de expressão, o Pedro Mexia quer chamar a atenção para um outro caso. Deixa-me só dizer uma coisa sobre este caso. Sobre este. Que é, de vez em quando, a todos nós aconteceu estar alguém a ler um jornal à nossa volta e dizer assim: imagina quem é que está a escrever isto. Ele lê um texto e a gente diz: epá, isso é uma coisa. E depois diz: isto é do arquiteto Saraiva, por exemplo. E a gente diz: está bem, ok. Ou seja, há um contexto. Ele tem-se notabilizado por escrever artigos sem superego. Ele tem um combate contra o politicamente correto. E o contrário do politicamente correto para ele é dizer tudo o que lhe passa pela cabeça. Mas os de política são bons. Sim, está bem. E, portanto, escrever artigos sobre o que nos passa pela cabeça, todos nós já o fizemos porque escrevemos no jornal. Mas aí, em assuntos melindrosos, é muito complicado. Dizer mal dele, ridicularizá-lo, contestá-lo, muito bem. Impedi-lo de escrever artigos processando mal. Não. Céline. Mau em França, mau trabalho. Em França há um problema também com a tentativa ou a ideia de voltar a publicar uns panfletos antissemitas. Vamos subir duplamente de nível. Vamos subir duplamente de nível. Podemos falar de um grande escritor e vamos falar de opiniões realmente repugnantes. Estamos a falar do Céline, que é um dos grandes escritores do século XX, e que era um antissemita absolutamente selvagem e que escreveu muitos panfletos nos anos 20, 30. A obra dele depois foi sendo reeditada, os romances, mas não os panfletos, porque de facto caiu sobre ele uma maldição, uma justa maldição do ponto de vista político. E também porque ele impediu a republicação e a viúva dele sim, nunca permitiu que eles fossem publicados. Mas mesmo depois disso houve uma edição, que é esta edição que eu tenho aqui, canadiana, chamada Escritos Polémicos, e esta edição o que é que faz? Esta é recente. Esta é recente. Esta edição mas não te fez mal à cabeça? Não me fez mal à cabeça. Quer dizer, se há coisa que eu estou imune ao antissemitismo, portanto posso ler isto totalmente à vontade. Fico sossegado. O que é que este livro faz? Faz uma coisa interessante e indispensável, que é contextualiza, quando digo contextualiza não no sentido de justificar o que ele diz, mas explica onde é que vem isto, o antissemitismo dele, a história dele, o colaboracionismo francês com o nazismo, etc. E portanto, estes livros não podem... Quando o governo diz que preferia que eles não fossem publicados... O governo francês. Preferia que eles não fossem publicados. Esta frase não me diz grande coisa. O que o governo prefere ou não é nada. Agora, o governo francês vai fazer alguma coisa para os livros não serem publicados. Porque, na verdade, não se trata simplesmente de dizer que, de que estes textos vão provar que o Céline não era um grande escritor. Não, o Céline era um grande escritor com opiniões repugnantes, como há muitos. Leiam, por favor, biografias de escritores, e há escritores que são pessoas repugnantes e que têm opiniões repugnantes. Ele era um deles, e estas opiniões devem estar disponíveis para as pessoas que os leiam, e é bom estarem disponíveis por edições que não sejam edições de editoras de extrema-direita, onde estão a aprovar o que ele está a dizer, mas edições que contextualizem o que ele está a dizer. E estamos a falar de um grande escritor do século XX. Neste caso está a dar polémica em França e veio a propósito, embora... evidentemente, com as devidas proporções. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara atentatório. Quanto ao João Miguel Tavares, confessa-se fake. E, pelos vistos, apesar da palavra inglesa, continuamos
em francês, no contexto francês, porque o presidente Macron anunciou esta semana que há de vir este ano propor uma lei, ou a aprovar, não sei se passa pelo Parlamento, uma lei que trave as chamadas fake news, em especial nas redes sociais. Vendo a intenção anunciada por Macron, acima de tudo, méritos ou perigos, João Miguel Tavares? As duas coisas. E isso tem a ver... Eu também, às vezes, tenho medo, como nós andamos aqui armados nos 3 cavaleiros da liberdade de expressão. Atenção, 2, eu vou a pé. Ok, 2 cavaleiros e um pajem da liberdade de expressão. Ou um escudeiro, se quiser. Talvez, um fiel escudeiro. O fiel escudeiro da liberdade de expressão. Eu também não quero negar que às vezes há complicações, subtilezas e dificuldades. A questão das fake news é claramente uma delas. Porque nós, se calhar em Portugal, achamos que as fake news é dizer, não é bem que o gatinho cinzento afinal é branco, não é? Países como a França ou como os Estados Unidos sofreram isso na pele em eleições e achar que, e há gente que entende e que defende que houve um impacto real da produção, nomeadamente com a influência de Estados estrangeiros. Com a influência de Estados estrangeiros em resultados eleitorais, no sentido em que pode ter havido uma manipulação da opinião pública através do Facebook, que hoje, evidentemente, provavelmente é a rede mais poderoso do que qualquer jornal, mais poderoso do que qualquer canal de televisão na transmissão da informação. Portanto, existe aqui um problema real. Agora, ao mesmo tempo, existe aquela velha questão que já está a ser colocada abundantemente em França, que é, sim, e quem é que decide que o fake é fake? Exato. Não é? E, portanto, embora não saibam ainda pormenores desta lei, aliás, a Comunidade Europeia também a própria União Europeia também já mostrou preocupações com isso, não sabe bem no que é que essa lei vai dar. Agora, aquilo com o qual eu concordo é transparência. Acho que o caminho é pela transparência. Se a lei vier dizer, nós queremos saber quem escreveu essas notícias, de onde é que essas notícias vêm, obrigatoriedade dos sites informarem de quem é que os detém, isso vale para o Facebook como vale para os jornais. Essa transparência é muito, muito importante. Quando a transparência passa a proibição, as coisas tornam-se evidentemente mais complicadas. O presidente francês diz que a comunicação social tem vindo a confundir com frequência uma cultura de suspeita com a legítima cultura da interrogação. Consegue estabelecer a linha divisória entre uma e outra, Pedro Mexia? Eu acho que essa filosofia não ajuda muito à questão. Há 2 questões, no fundo é a mesma, que é a questão essencial, que é saber quem faz isto e com que profissionalismo. Porque nós estamos a falar simplesmente de pessoas individuais que, por ativismo, ou por tédio, ou por outra coisa qualquer, espalham notícias que são falsas e que depois se cria um efeito bola de neve e depois se provam falsas. Estamos a falar de campanhas organizadas de desinformação, onde a Rússia aparece frequentemente como suspeita, não é? E, portanto, estamos a falar de atos que são de boicote, que são, de certa forma, num certo sentido, quase atos de guerra. Quer dizer, se um Estado decide, se autoridades de um Estado decidem, por exemplo, interferir nas eleições do outro Estado, é um ato de agressão, pelo menos. E, portanto, isso é uma coisa muito diferente das pessoas espalharem coisas mentirosas, até porque na questão da política, esta é uma coisa que nós temos até, aliás, discordado várias vezes aqui no programa, eu não acredito que haja só factos na política. A política vive de visões ideológicas e as pessoas podem ter visões ideológicas que são tão radicalmente diferentes que não conseguem concordar sobre os factos. E, portanto, o que é fake ou não é fake, não é... Se uma pessoa acha que toda a história deve ser entendida à luz da luta de classes, como é o credo marxista, isso, que é uma visão respeitável do mundo, mas que não é a minha, faz com que essa pessoa veja toda a história à luz desse critério. E, portanto, eu posso achar, não, isto não tem nada a ver com a luta de classes. Mas a pessoa tem uma ideologia que a leva, e como eu tenho a minha, que acha coisas diferentes. E, portanto, acho isso pouco útil. Acho muito útil que os órgãos de informação sejam, como estava a dizer o João Miguel, seja tudo muito claro e sejam responsabilizados. A internet é um faroeste. Nós não sabemos muito bem o que é que se aplica. Por exemplo, no caso inglês, houve um episódio aqui há 2 anos, talvez, de um ex-dirigente do Partido Conservador que foi acusado de ser pedófilo. Depois provou-se que era uma acusação falsa. E depois a família queria processar todas as pessoas que retuitaram essa acusação,
que eram, sei lá, Milhares. 150 claro, mil. Sim. Ah, Dezenas de milhares. é evidentemente impossível. E, portanto, estamos aí num limiar que nós não sabemos como é que se aplica lá na internet. Ninguém sabe, ainda bem. Vamos ter que saltar o último tema, mas ainda a que pena, era tão deste, Ricardo Araújo Pereira, parece-lhe que isto das fake news é algo que tem de ser combatido por meios legais ou que é uma inevitabilidade do nosso tempo Não, eu acho que e das circunstâncias tecnológicas em que vivemos? Acho que é preciso reconhecer que temos um problema, não é? Que são um problema. Que as fake news são de facto um problema, por causa daquilo que eles já disseram sobre, por exemplo, de haver campanhas organizadas até de países que têm interesses obscuros nos dirigentes de outros países. Mas o caminho... Eu sou sempre mais a favor do caminho da denúncia, da exposição disso, de contrapor a isso os factos, do que a proibição. Porque, sendo certo que há notícias que são flagrantemente falsas, em outros casos, serem fake news ou não é matéria de opinião. Por exemplo, para Donald Trump, a CNN é fake news. E, portanto, é um bocadinho inquietante saber quem é que decide isso. Vamos proibir as fake news. Quem é que decide? E em França há antecedentes preocupantes sobre o que é que os historiadores podem dizer, por exemplo, que não se pode negar que houve um homicídio arménio. Quando a palavra... Genocídio, desculpa. Quando a palavra genocídio tem toda uma carga problemática. E não pode, os historiadores não podem, é crime. Não é? Portanto, a França tem algumas tentações iliberais nessa matéria perigosa. Vamos voltar a este assunto, seguramente, até porque a lei ainda não é conhecida. Agora é a altura dos decretos e o Pedro Mexia decreta Gandamit. O Gandamit é o Mitt Romney, que pode vir a ser senador pelo Utah. O Mitt Romney é um dos anti-Trump, é do Partido Republicano, mas é um dos anti-Trump mais ferozes. Foi, aliás, candidato presidencial há uns anos, quando perdeu com o Obama. E os republicanos têm uma maioria 51-49. Na verdade, 51-47, mas os dois independentes votam com os democratas. E, portanto, o John McCain já algumas vezes vota contra. Se houver outro republicano decente, coisa que é uma espécie que está praticamente extinta nos Estados Unidos, se houver outro republicano decente no Senado, o Trump pode perder a maioria no Senado e o Mitt Romney é popularíssimo no Utah, portanto, se se candidatar vai ganhar de certeza e isso vai ser um grande problema e uma grande bênção para quem gosta da América. O João Miguel Tavares decreta pactozinho. Sim, pactozinho, porque os juízes e os procuradores e os advogados reuniram-se durante 2 dias a pedido de Marcelo, que tinha o Presidente da República, tinha pedido um pacto para a justiça. E eles concordaram com algumas 80 medidas, que é que aquela coisita chamada enriquecimento ilícito e delação premiada, que são 2 instrumentos fundamentais para evitar operações marquesas a prolongarem-se durante décadas e a envolverem meios infindáveis, mais uma vez ficaram fora do acordo, porque eles não se entenderam. Portanto, enquanto não se resolver isso, bem podemos nós andar aqui a protestar contra a lentidão da justiça e o facto dos políticos corruptos não pagarem pelos seus crimes. O Ricardo Araújo Pereira decreta bilhética. Bilhética porque, ao que parece, o Ministro das Finanças, Mário Centeno, pediu ao Benfica 2 bilhetes, um para ele e outro para o filho, irem para o camarote presidencial ver o Benfica-Porto, e por isso acabou-se aquela conversa de que não há incentivos para os melhores irem para a política, ganha-se mal, não sei o quê, não temos regalias nenhumas. Então se basta pedir para ir para o camarote presidencial do Benfica, o que é que se quer mais? Mas o Benfica nem ganhou esse jogo. Acho que empatámos, sim, mas teve ali repimpado, não é? A ver. Está concluída a primeira reunião semanal de 2018, 2 a 8 dias, agora neste novo horário televisivo, à sexta-feira, pouco antes da meia-noite. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.